a neurose custa caro. O que é a neurose custa caro? Porque quando a gente tem um comportamento psicológico neurótico, como esse de estar vendo fantasma em todo mundo, vendo inimigo em todo mundo, a gente perde de usufruir do melhor que a nossa equipe tem e de utilizar o melhor que a nossa equipe tem. E daí isso vai nos custar muito caro em termos de resultado. A psicologia dos líderes que acomodam a equipe. Eu visitando empresas, eu trabalhando em mentorias, fazendo palestras, eu tenho visto ao longo desses últimos 10 anos, especificamente, um cenário que é um cenário interessante para a liderança. E esse cenário é o seguinte: líderes normais, eles fazem a equipe cumprir tarefas. Líderes inspiradores fazem a equipe crescer. Então, isso é uma dinâmica que eu tenho percebido muito no mundo corporativo. Líderes normais fazem a equipe cumprir tarefas. Líderes inspiradores fazem a equipe crescer. E não deixam ela se acomodar. Mas existe uma dinâmica hoje que é equipes que reclamam do líder, porque o líder ou é centralizador, ou esse líder ele é autocrático, ou esse líder ele não dá a valorização que essa equipe merece. Nós temos um cenário onde equipes se queixam, ou de líderes se queixam da equipe, por quê? Porque muitas vezes a equipe está acomodada, a equipe não quer crescer, a equipe não faz nada sozinha. Então, a gente tem queixas de um lado e temos queixas do outro. E aqui entre nós, líderes, falando aqui de líder para líder, eu quero dizer para você que provavelmente você já viu alguma liderança se queixando de alguma coisa da equipe que não estava agradando a esse líder. E você já viu, provavelmente, talvez, líderes, equipes que se queixavam dos seus líderes de alguma forma. Escreve aqui nos comentários para mim. Você já viu esse cenário? Sim ou não? Escreve aí, sim ou não? Então, provavelmente, você já viu essa guerra, às vezes até uma guerra mesmo. Muitas vezes até um atrito comportamental que existe entre liderança e equipe e time. E isso acontece, gente, desde que o mundo é mundo, e isso acontece também no esporte, nos times de futebol. Isso acontece nos times de vôlei. A relação entre treinador e treinado é muitas vezes gerada por alguns tipos de conflitos. Mas eu quero dizer para vocês hoje aqui, me concentrar, puxando a responsabilidade para nosso lado como líderes. Para o nosso lado como líderes. E eu trago para você que existem algumas causas que formam um líder, a psicologia do líder que acomoda a equipe. Qual é a grande causa que forma na cabeça ou o hábito de um líder que acomoda a equipe? Então, eu não quero hoje colocar a responsabilidade no time. Então, vamos combinar aqui, vamos fazer um acordo entre nós, tá? Obrigado aqui por você ter confirmado que você já viu essa situação, esse cenário, né? Elô, Jonatas, Marilza, Áureo, Thiago, Ginot Pro, né? Jonatas, confirmando que já viveu esse cenário. Você viveu uma situação como essa, já viu. Agora, a causa está na psicologia do comportamento do líder, muitas e muitas vezes. E isso não é necessariamente culpa dele como líder. Isso não é
necessariamente um defeito do líder. Isso é fruto de uma construção de comportamentos que ele adquiriu desde a infância, passando pela adolescência, indo pela juventude, e que eu, por exemplo, trouxe coisas psicológicas que podem produzir na minha equipe acomodação. Qualquer um está suscetível a isso. Eu tive já, inclusive, comportamentos como líder que acomodaram a minha equipe em empresas que eu já passei. Só que naquele momento eu não tinha a consciência como hoje eu tenho, baseado na experiência que eu adquiri nesses 20 anos em 5 multinacionais do ramo de engenharia, do ramo de energia, trabalhando com todo tipo de gente que você possa imaginar. E eu não tinha essa visão e a consciência que eu tenho hoje. E é por isso que eu ajudo vocês como líderes. E não é defeito e nem muito menos um erro. É uma consequência natural. Mas, uma vez que a gente toma consciência dessa psicologia, a gente vai começar a ter uma responsabilidade, que é não cometer mais esses desvios. Eu não vou chamar de erro, nem vou chamar de defeito, nem vou chamar de falha, tá bom? Então eu vou chamar de desvios, que a gente pode corrigir a rota. Tá combinado assim? Então, uma coisa que é importante é entender a causa. A causa são esses desvios da nossa estrutura psicológica que gera comportamentos que faz com que a equipe reflita nela, projete nessa equipe, no nosso time, acomodação, e aí a equipe não cresce. E daí a gente não se torna um líder inspirador. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, anotando. Primeira causa, primeiro motivo psicológico nos líderes que causam acomodação. E como eu falei, não é um erro, nem uma falha, é apenas um desvio. E a gente vai tomar consciência disso hoje para corrigir essa rota. Primeira coisa é a construção de uma liderança neurótica. Hoje a gente vê nas empresas uma dinâmica psicológica entre líder e equipe. Essa dinâmica psicológica, ela pode ser uma dinâmica harmoniosa, ela pode ser uma dinâmica equilibrada. Essa relação líder-equipe pode ser de maneira cordial, mas ela também pode ser neurótica por parte do líder. Ah, pode ser por parte da equipe? Pode. Mas lembra que eu te falei? Hoje a gente vai deixar a equipe de lado e colocar a responsabilidade para nós, tá bom? Como líderes. Vamos puxar a responsabilidade para nós. Então, existem comportamentos psicológicos em nós como líderes que muitas vezes são de origem neurótica. E o que é, basicamente, um comportamento de liderança que ele tem uma certa patologia psiquiátrica, vamos dizer assim. É como um transtorno psiquiátrico. Não é um transtorno que geralmente pode ser uma doença, mas é um transtorno comportamental neurótico que não precisa necessariamente de ninguém ser internado ou tomar remédio, mas que comportamentalmente a gente pode alinhar. Então, um comportamento neurótico, que eu vou dar exemplo para você agora, é o líder que ele, dentro da sua neurose, ele fica dentro da equipe
o tempo inteiro procurando um inimigo. Um inimigo. Então, vamos supor, aquele líder que, por exemplo, para ele, sempre tem alguém querendo tomar a vaga dele. Para ele, sempre tem alguém querendo assustar o cargo dele. Sempre tem alguém contra ele. Sempre tem alguém perseguindo ele. Então, esse é um comportamento que, se a gente não tomar cuidado, a gente vicia a nossa equipe a refletir aquilo que a gente imagina dela. A equipe, ela pode refletir aquilo que a gente imagina dela. Então, se eu acredito na minha construção neurótica, que o meu time é meu inimigo e que tem sempre alguém ou muitos me perseguindo, o que é que vai acontecer? De fato, é provável que qualquer coisa que alguém faça, eu interprete como sendo uma acusação, como uma perseguição a mim. Por quê? Dentro da construção minha, desse fantasma, que a gente pode chamar de fantasma, né, psicológico, a gente vai ver sempre no outro um inimigo. E essa coisa de ver sempre no outro um inimigo pode ter vindo lá de trás. Não tem nada muitas vezes a ver com a empresa. Às vezes é porque, por exemplo, a minha criação foi uma criação onde, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia estava sempre me alertando contra um fantasma, sempre me alertando contra um inimigo que não existia. Daí eu fui crescendo, sempre construindo um possível inimigo, um possível competidor, um possível alguém que esteja querendo tomar o meu lugar, me agredir. Então eu fui desenhando ao longo do tempo essa dinâmica de fantasmagórica, e aí esse comportamento vem comigo quando eu viro líder na empresa. Daí, eu olho e vejo, Rodrigo, mas você não conhece a minha... Você pode dizer assim, Rodrigo, você não conhece a minha realidade, porque lá na empresa, todo mundo está contra mim. Ou lá na empresa, tem um ou dois que são meus inimigos de verdade. É possível, mas quando a gente não compra isso como uma verdade, a gente consegue transformar o fato de ter, de fato, pessoas que nos perseguem em aliados e não inimigos. Esse é o jogo do líder inspirador. Quando, de fato, sem neurose, acontece de ter perseguidores e inimigos, esse líder inspirador, ele age para mudar o jogo. Daí, esses perseguidores viram aliados. Agora, quando a gente não tem a perseguição, mas a gente constrói a perseguição o tempo inteiro, toda hora, para onde eu olho, tem um inimigo. Isso na psiquiatria chama de neurose. Então, nós temos um transtorno neurótico que... Você já viu aquelas pessoas que têm uma espécie, tá? Não vou detalhar isso aqui agora, mas tem uma espécie de esquizofrenia, que é uma doença, e daí, então, elas ficam vendo vultos e fantasmas por tudo que é lugar. Pois é. Essa dinâmica, tá? Mais ou menos isso. Essa dinâmica da esquizofrenia, de pessoas que, por conta da enfermidade, da doença, fica vendo fantasma em tudo que é lugar, e fica vendo inimigo e monstros por tudo que é lugar. É mais ou menos isso que a gente, como líder, se não tomar cuidado, a gente produz.
Daí então não vai ter empresa que vai ter gente para nos ajudar, porque em todo lugar vai ter um inimigo, um fantasma nos afrontando contra nós. Você conhece algum líder, seja na religião, seja na política, seja nos esportes, qualquer líder que você conhece, famoso por aí, que ele vê inimigo em todo lugar que ele olha, ele vê alguém contra ele. Se ele olhar para essa garrafa, ele vê um fantasma. Se ele olhar para essa caneta, ele vai acusar a caneta que está contra ele. Se ele vê esse tirador de grampo, ele vai acusar o tirador de grampo que está querendo matar ele. Se ele olhar para esse caderno, ele vai dizer que o caderno está querendo destruir ele, está contra ele. Como é que é o nome disso? O nome disso é psicologia da neurose. Para todo lugar que eu olho como líder, estão contra mim. Esse é um projeto que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse caminho da neurose da liderança que olha e vê inimigo por tudo que é lugar. Por que, Rodrigo, que esse tipo de neurose gera uma equipe acomodada? Por quê? Eu vou dizer para você. Porque todo líder que vê a equipe como fantasma, como inimigo, passa a seguinte sensação para a equipe: ele não me vê como parceiro. Ele não me vê como aliado, ou ela, né, como líder, não me vê como aliada. A minha líder só me vê como um fantasma. A minha líder não me vê como uma parceira ou como um amigo, um colaborador na essência da palavra. Ela me vê como um competidor que está querendo destruir ou pegar o lugar dela. Quando eu percebo isso no meu líder ou na minha líder, a primeira coisa que eu faço é me acomodar. Por quê? Eu vou fazer isso para que você não confunda tudo aquilo que eu faço como uma ameaça. Então eu me afasto e me acomodo. Por quê? Se tudo que eu vou fazer, você vai achar que eu sou um monstro, eu sou uma ameaça, então eu recuo. Então eu não vou fazer nada. Então, um dos fatores que produz uma equipe acomodada na psicologia do líder, que vai atrapalhar a mim e a você, é ser um líder neurótico, que busca inimigo o tempo inteiro. Isso vai travar o nosso crescimento e o crescimento da nossa equipe. O grande obstáculo, um dos obstáculos para se não ter uma equipe que cresce, é ser neurótico. E tem uma frase, gente, tem uma frase na psiquiatria que é muito interessante, que é o seguinte, escreve aí. A frase é: a neurose custa caro. A neurose custa caro. O que é a neurose custa caro? Porque quando a gente tem um comportamento psicológico neurótico, como esse, de estar vendo fantasma em todo mundo, vendo inimigo em todo mundo, a gente perde de usufruir do melhor que a nossa equipe tem e de utilizar o melhor que a nossa equipe tem. E daí isso vai nos custar muito caro em termos de resultado, em termos de desempenho, de performance do nosso time. Uma equipe que tem um líder neurótico paga um preço muito caro, perde de crescer demais. Então é muito importante que a gente entenda que a nossa neurose, ela pode nos custar muito caro. Pode nos custar uma promoção, pode nos custar uma mudança de empresa para um status muito maior, pode nos custar, não é, o carinho, o respeito da equipe. Então, a neurose, ela pode custar caro. Então, a gente precisa prestar atenção o tempo inteiro. Será que eu estou sendo um neurótico
e aí eu tô vendo o fantasma onde não existe, ok? É uma reflexão, tá bom? Segundo motivo para que o que é também um comportamento neurótico na liderança. O primeiro é estar arrumando um inimigo. Segundo, é aquele líder que ele é maníaco, possessivo por arrumar um culpado. Ele dorme e acorda pensando e se preocupando em descobrir quem é o culpado. Você já trabalhou numa empresa onde diziam assim, tão louco para descobrir quem é o culpado? Só fizeram essa reunião para descobrir qual é o pescoço que vão cortar. Por exemplo. E de fato, existe, Rodrigo, esse líder que só fica arrumando culpado, procurando culpado, existe. Existe e é mais comum do que você imagina. Então, tem líder que a preocupação dele é quem é que vai cometer um erro para que eu possa punir. Então, ele é como um vampiro que se alimenta de sangue. Já viram aquele filme do Drácula, né? Que morde o pescoço. Então ele é o líder Drácula. Ele tá sempre procurando um pescoço para sugar, para culpar, para punir. Então a vida dele é ter uma planilha de Excel com o nome dos culpados. Com quem é o próximo que eu vou punir? Quem é o próximo que eu vou culpar? Isso é um comportamento neurótico. Por quê? Porque é alguém que tem um tipo de transtorno que é de punição. Provavelmente, veja bem, talvez esse tipo de comportamento seja gerado por uma pessoa que foi criada por alguém, um pai, uma mãe, um avô, um tio, que ficava o tempo inteiro dizendo: eu não falei que você ia quebrar esse copo? A culpa é sua. A culpa é sua de ter quebrado o prato. A culpa é sua de ter deixado o cachorro fugir. A culpa é sua de ter deixado a porta aberta. A culpa é sua de ter deixado a sandália do lado de fora, levar a sandália. A culpa é sua de não ter me avisado antes. Então, esse ser humano, ele foi educado, ele cresceu com alguém dizendo no ouvido dele: a culpa é sua. Aí quando ele cresce, que ele vira um líder na empresa, qual é a coisa que ele mais quer na vida? A coisa que ele mais quer na vida, sabe o que é? É não ser o culpado. E aí, o que ele faz? A missão de vida dele passa a ser procurar o culpado para livrar a pele dele. Por quê? Porque ele foi criado a vida inteira alguém acusando ele de ser culpado de alguma coisa. Aí ele chega numa empresa 20 anos depois, 30 anos depois, e o comportamento dele de neurótico é esse. Eu preciso arrumar um culpado. Tem um problema, tem uma não conformidade. Qual é a primeira coisa que esse líder faz? Não é arrumar uma solução. Não é pegar a equipe e desenhar um projeto para resolver. Não, é arrumar um culpado. Para punir. Entendeu? O foco dele é esse. Então, a primeira base, o primeiro pilar da psicologia do líder que acomoda a equipe é o neurótico. Porque ele ou procura um inimigo ou arruma um culpado. Então, primeira coisa, vamos refletir. Será que eu estou sendo um líder neurótico? Que toda hora fica ou procurando um inimigo ou arrumando um culpado? E pasmem, nas empresas estão cheios, as empresas
estão abarrotadas de gente que é líder e que tem esses dois transtornos neuróticos, que é pessoas que, e às vezes, são muitos, não são poucos não, às vezes são muitos, pessoas que amam achar um inimigo e amam arrumar um culpado para punir. Infelizmente, às vezes, esse comportamento, com esse desvio, o cara vira CEO da empresa, ela vira presidente da empresa. Não fique surpreendida ou surpreendido se você vê um líder desse na presidência da República. Não se surpreenda se você vê um líder desse coordenando a seleção de futebol da nação. Não se surpreenda se você vê um líder desse tomando conta, por exemplo, de uma organização internacional. Por quê? Porque mesmo com esse problema, eles conseguem muitas vezes crescer. Porque às vezes quem está acima deles, ou quem bota eles no cargo, gostam desse tipo de neurose. Então, uma outra frase que é importante você entender para trabalhar aí no ambiente com gente na sua empresa ou em qualquer lugar é: neurótico adora neurótico. Escreve aí: neurótico adora neurótico. Ele ama neurótico. Então, quando ele vê ele se apega. Por quê? Porque na física e na química, semelhante dissolve semelhante. Existe um conceito na física e na fisicoquímica que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, você só consegue tirar uma solução oleosa de um lugar com óleo. Então, óleo se mistura com óleo. Entendeu? Então, graxa se mistura com óleo. Então, neurótico ama neurótico no comportamento psicossomático. Tá bom? Então, é muito importante você refletir sobre essa dinâmica. Conhece algum líder que toda hora está arrumando o culpado, apontando o inimigo? Vai ter gente que ama ele. Vai ter gente atrás dele. E geralmente essas pessoas têm essa mesma linha de comportamento. Então, serve para você refletir. Essa é a psicologia de um líder que acomoda a equipe. O outro tipo de psicologia que acomoda a equipe, tá? É o seguinte: fez sentido para você? Escreve aí nos comentários. Escreve aí nos comentários se está fazendo sentido para você, se você já viu algo parecido em algum lugar por aí. Escreve aí nos comentários. Uma outra coisa que gera uma equipe acomodada e que não faz o líder crescer é um líder que ele é carente. Carente. O que é um líder carente? Sabe aquele líder que precisa de companhia para tudo? Ele não faz nada sozinho. Ele está sempre precisando que tenha alguma pessoa cuidando dele. Sabe aquele líder que ele tem necessidade de ser elogiado, de alguém bater palma para ele. Aquele líder que tem a necessidade de ser reconhecido. O líder que tem a necessidade de ser elogiado, o líder que tem a necessidade de ser reconhecido e valorizado, a necessidade constante, essa é a psicologia do líder carente. E por que o líder carente produz uma equipe acomodada?
Porque ninguém aguenta uma pessoa carente. Uma pessoa onde a gente tem que estar dando atenção o tempo inteiro. Bajulando o tempo inteiro. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Geralmente, os babões da empresa, os puxa-saco da empresa, eles fazem muito sucesso com os líderes carentes. Porque o líder carente adora ser bajulado. O líder carente, ele adora alguém que está o tempo inteiro elogiando, puxando o saco dele. Por quê? Porque ele tem essa carência do papai e da mamãe que botava ele no colo, que dizia que ele era lindo, que dizia que ela era maravilhosa, que ela era princesinha. Aí o que acontece? Cresceu carente. Carente de atenção, carente de elogio. Ou até mesmo o contrário. Cresceu sem ninguém dar atenção para ele. Cresceu sem o pai dar a atenção que ele precisava. Cresceu sem a mãe dar a atenção que ela precisava. E aí essa falta de atenção produziu uma pessoa carente de atenção. E aí se você for puxa-saco de uma pessoa carente, ela vai fazer você crescer. Porque ela vai manter você perto dela para você continuar alimentando a carência dela. Então, geralmente, os líderes carentes, eles produzem equipes acomodadas e puxa-saco. Então, essa é uma grande dinâmica. Cuidado, viu? Aí é uma reflexão. Se nós tivermos muito puxa-saco na nossa equipe, pode ser que a gente seja um líder carente. Veja, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que pode ser. Então, é uma questão de reflexão. A psicologia de um líder carente produz uma equipe acomodada. Tá certo? Gente, qualquer semelhança será mera coincidência, tá certo? Qualquer semelhança com o que eu estou falando será mera coincidência. Vamos lá. Terceira psicologia de um líder que acomoda a equipe é o líder dependente. O líder dependente é aquele que ele não faz nada sozinho. Sempre tem que ter alguém a tiracolo. Ele não faz um relatório sozinho. Ele não faz um planejamento sozinho. Ele não desenha um padrão sozinho. Não é porque ele é egoísta ou não egoísta. Eu estou falando aqui de ser dependente. Tá? A gente precisa trabalhar em equipe, ter um teamwork bem desenvolvido, claro. Mas eu quero dizer que existem líderes que nem uma conclusão ele tira sozinho. Nem um argumento ele tem sozinho. Tudo ele depende de alguém. E às vezes ele nem reconhece quem passou para ele uma ideia ou um argumento. Ele diz que foi ele que teve a ideia, diz que foi ele que teve o argumento. Mas por quê? Porque ele é um líder com uma psicologia de dependente. Fatalmente, esse líder dependente, quando ele era criança, todo brinquedinho que ele ia montar, a mãe ia lá e ajudava ele a montar. Todo brinquedinho que ele ia construir, o papai ia lá e ajudava ele a construir. Tudo que ele dizia que não estava conseguindo, a mamãe, a titia e a vovó e o papai ia lá e ajudava esse líder, essa criança que antes era um líder, esse líder que antes era uma criança, a fazer. Nunca ninguém inspirava ele a quebrar a cabeça, errar e acertar e a fazer sozinho. Aí esse cidadão cresce e vira um líder numa empresa. Ele fica com essa mesma coisa. Eu não sei nada fazer sozinho. Eu não sei ter ideia sozinho. Eu não sei ter argumento sozinho. Eu não sei orientar sozinho. É o líder dependente. Sabe aquele líder que precisa do RH para tudo?
Preciso do RH para orientar, preciso do RH para escolher a demissão, preciso de RH para promover, preciso do RH para tudo. Preciso de tal departamento para tudo, preciso do tal setor para tudo. Ou seja, ele é aquela criança que quando estava construindo um Lego, que chegava com a primeira dificuldade para o pai e para a mãe ia lá e fazia para ele. É um líder que tem uma falha nos 4 anos de idade, nos 6 anos de idade. Então, gente, olha, infelizmente, tem muita área de recursos humanos. Eu sei que existem outros critérios, mas existem muitas áreas de RH ou de gente de gestão que sofre com líderes carentes, neuróticos e dependentes. É um quadro muito comum nas organizações. Tá certo? Então, falamos do neurótico, falamos do carente e falamos do dependente. Tá? O último caso que eu trago para vocês aqui é um outro extremo. Tá? É o controlador excessivo. A psicologia do controlador excessivo. O que é o controlador excessivo? Ok? O que é o controlador excessivo? Escreve aqui nos comentários se está fazendo sentido para você todos esses perfis psicológicos que eu estou falando aqui. O neurótico, o carente, o dependente. Escreve aí se fez sentido para vocês. Eu coloquei Vou dar um ok para vocês aqui se vocês comentarem, tá? Ó, o quarto perfil que eu trago hoje para você é o controlador excessivo. O que é o controlador excessivo? O controlador excessivo é aquele que ele não permite que ninguém faça nada sozinho. É o contrário do dependente. O dependente precisa de alguém perto dele. O controlador precisa de estar perto de alguém que está fazendo alguma coisa. O dependente, ele precisa de alguém perto dele para ele fazer alguma coisa. O controlador, ele precisa estar perto de alguém que está fazendo alguma coisa. Entendeu a diferença? Conhece algum líder que tem que estar o tempo inteiro de olho no que os outros estão fazendo? No que as pessoas estão fazendo, no que o time está pensando. Ele quer controlar até o que o time está pensando. Entende? Então, esse controlador que tem a dinâmica de controle, ele não deixa ninguém respirar. É como um namorado ciumento, que vê traição em tudo que é lugar. É como um marido ciumento, que vê adultério, traição em tudo que é lugar. Uma mulher ciumenta, que vê traição em tudo que é lugar. E aí precisa estar no controle, na rédea. Todo controlador, geralmente, todo controlador tem uma neurose. Qual é a neurose do todo controlador excessivo? O controlador normal é ótimo, maravilhoso, sensacional. Precisamos de controladores. Eu, por exemplo, sou um controlador. Muitos de vocês, você, por exemplo, eu diria que a minha audiência aqui, quase 90% é formada de controladores. Mas existe o controlador patológico, o excessivo. Esse controlador excessivo, patológico, ele tem uma neurose. Qual é a neurose dele? Ninguém faz nada direito. A minha equipe não faz nada direito. A minha equipe não faz nada sozinha. A minha equipe não é competente. A minha equipe lá. A minha equipe, o rendimento é de baixa, blá, 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 blá. Essa neurose custa caro para esse líder. Lembra?
A neurose custa caro. Lembra da frase? A neurose custa caro. Aí essa neurose de que a minha equipe é pequena, é incompetente, é frágil, não sabe, é fraca, é frágil. Essa neurose faz o quê? Faz ele entrar no controlador excessivo, de estar o tempo inteiro fazendo as pessoas estarem na rédea. Tá bom? Essa é uma dinâmica muito comum. Então, escreve aí no seu caderninho. Eu preciso me observar para tentar descobrir qual é que está, se eu estou tendo alguma dessas psicologias. Eu preciso me observar para tentar enxergar algumas dessas psicologias que não vão fazer minha equipe crescer, vão fazer minha equipe se acomodar. Quais são? O neurótico que procura um inimigo ou um culpado, número 1. O carente, será que eu estou sendo o carente, número 2? Será que eu estou sendo o dependente, número 3? Ou será que eu estou sendo o controlador excessivo, número 4? Qual desses aí eu estou sendo mais hoje? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria para você neurótico? De 0 a 10. Que nota você daria para você dependente? Que nota você daria para você carente? E que nota você daria para você controlador excessivo? Veja que nota você daria e comece a refletir sobre isso para se enxergar. Quando você estiver dentro desse comportamento, você começar a perceber você mesmo nessa dinâmica. Tá? Então, é um exercício que eu sugiro para você, para que você possa não acomodar teu time e fazer ele crescer. E com isso você também crescer, porque eu sei que fazendo isso, botando isso em prática, essa análise e executando, você vai ter de fato um time excepcional. Você vai ter uma liderança inspiradora. Entendendo esses pilares aí vai te ajudar muito. E olha, eu ainda vou aprofundar mais sobre isso na maratona, semana que vem. Eu ainda vou destrinchar mais sobre isso na maratona do líder inspirador. Tá? Então, por isso que eu digo que a liderança inspiradora é tudo de diferente do que você já viu até hoje. É o tipo de coisa que você não aprende em faculdade. É o tipo de coisa que você não aprende em ferramentas de coach. É o tipo de coisa que você não vai aprender em qualquer lugar, porque é um método desenhado por José Rodrigo no campo de batalha. Ele é como uma caneta feita por artesanato, por um artesão. Então, o método de liderança inspiradora é uma peça de artesanato, onde o artesão chama-se José Rodrigo. Existem outras peças por aí de artesanato? Existem. Mas de liderança inspiradora, nesse naipe, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Então, parabéns por você ter tomado a decisão de estar aqui. Parabéns por você ter tomado a decisão de ser inspirador, ter um time que cresce e uma equipe que não se acomoda. Parabéns, fico muito feliz pela sua decisão. Porque você não está aprendendo, estudando, abrindo a sua mente com uma caneta que você compra em qualquer lugar. Não, é uma caneta de artesão, feita a próprio punho. Tá? Classe A, nível exclusivo, que você só encontra aqui. Então, olha, parabéns pela sua decisão. Grande abraço do José Rodrigo para você. Até mais. Até amanhã.